Voltando aqui, então, turma. A cama do nosso idoso, ela tem que ter uma altura suficiente para que ele, sentado, consiga encostar o pé no chão por inteiro, tá? Para facilitar aí, né, a saída desse leito, se ele precisar sair sozinho e der conta. As janelas, elas devem abrir para dentro ou terem lâminas de correr, e dessa forma evitar que o idoso ele se debruce para fechá-la, né? Então, quanto mais fácil for os móveis dessa casa, as mobílias, os objetos, melhor vai ser para esse idoso que convive ali naquele ambiente. Então, até para a gente colocar um idoso numa instituição de longa permanência, uma casa de repouso, a gente tem que se atentar para esses cuidados aí, né? Questão de janela é muito importante. Esse idoso ele vai estar ali naquela casa de repouso, mas tem alguém supervisionando o tempo todo. Como que é essa janela? Ela é muito alta? Para poder fechar, ele precisa debruçar? Não tem um risco dele cair dessa janela? Então, será que o familiar ele se atenta a essas coisas antes de procurar uma instituição? Então, é importante se atentar para isso aí. Os banheiros, instalar barras de apoio na parede do chuveiro e ao lado do vaso sanitário, evitando que o idoso ele se apoie em locais impróprios, e recomenda-se que o idoso ele esteja sentado em uma cadeira com apoio lateral ao tomar banho do chuveiro. Nesse caso aí é aquele idoso que tem fragilidades, né, nos membros inferiores, tem uma dificuldade aí de ficar em pé por muito tempo, necessita da cadeira de banho. Pode falar? Alguém?
Então, a cozinha, instalar piso cerâmico. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que tem alguém com o áudio ligado aí, professor. Gente, tem alguém com o áudio aberto? Fecha, por favor, que está dando interferência. Então, a cozinha, né? O piso cerâmico, antiderrapante de preferência, né? A bancada da pia, em média, uns 85 centímetros de altura, nem tão baixo, nem tão muito alto. As gavetas de fácil abertura com trava de segurança. Colocar utensílios e mantimentos em local de fácil alcance e não use escada, fácil alcance que não necessite do uso da escada e de banquinho para pegar alguma coisa. Recomenda-se que o idoso não manuseie panelas ou outros utensílios pesados e nem utensílios cortantes, né? Faca muito afiada, também não é recomendado para esse idoso ficar manuseando, não. Instalar corrimão nas escadas, corrimão de ambos os lados, para facilitar a descida e a subida aí nessas escadas, com piso antiderrapante e que tem iluminação nesse local de escada, para que ele consiga, né, enxergar bem onde que ele está pisando, tenha noção ali do degrau, para não ocorrer uma queda. Deixar a luz sempre acesa no corredor, durante a noite, né, claro, porque durante o dia, se o ambiente já é bem iluminado, né, há a entrada da luz solar, não tem essa necessidade. Não fumar e não consumir bebidas alcoólicas é o ideal, mas nem sempre a gente vai ver isso, né, porque às vezes o familiar ele faz uso dessas substâncias e não é porque ele tem um familiar idoso que ele vai deixar de usar. O fumo seria o principal ali para poder tentar pelo menos diminuir ou então fumar um pouco mais distante, por causa da inalação da fumaça, né? Então esse idoso ele acaba sendo um fumante passivo ali, recebendo as toxinas. Ingerir quantidade adequada de cálcio, mantendo o equilíbrio alimentar, principalmente pelo fato aí de ter uma densidade óssea já diminuída, uma fragilidade óssea, uma propensão a desenvolver osteoporose, então ter uma alimentação adequada, balanceada, rica em cálcio. Tentar expor esse idoso ao sol por 15 minutos diários, tá? Dentro dos horários recomendados, ou bem cedinho, até às 10 da manhã, né? Dependendo de como que está esse sol aí, ou no finalzinho da tarde, antes do pôr do sol, para tentar recuperar aí um pouco de vitamina D. Consultar médicos e dentistas periodicamente, é o indicado, né? Fazer o check-up aí anual desse idoso, e não somente quando vier ocorrer algum problema de saúde ou alguma queixa. Dentista, né? Esse idoso ele usa prótese, como que está essa prótese? Vamos dar uma olhada, vamos levar no dentista para avaliar como que está essa saúde bucal desse idoso. Imunizar-se corretamente. Oi? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Então, atentar aí para o cartão de vacina desse idoso. Esse idoso ele tem sido vacinado corretamente? As vacinas estão em dia? Como que está o calendário vacinal desse idoso? Está em falta com alguma vacina? Então, vamos imunizar. Procura o posto de saúde. Ele perdeu o cartão. Mas se esse idoso ele mora no mesmo local por muitos anos, e já se vacinou outras vezes, o posto ele tem o cartão espelho, vamos lá dar uma conferida, orienta esse familiar para poder estar indo verificar se tem o registro, se tem o cartão espelho de vacina desse idoso, para a gente saber como é que está a questão da imunização. E ter ao alcance do idoso os números de serviço de emergência, né? Seja bombeiro, SAMU,
ou até mesmo a polícia ter os números aí de fácil acesso, e se é um idoso independente ou semi-independente que consegue, né, usar o telefone, que ele seja orientado, né, nos casos de emergência, a estar ligando para alguém ou chamando alguém na falta, né, de um adulto, de um supervisor ali com ele. Todas as pessoas, elas desejam envelhecer no próprio lar. A importância do lar para as pessoas idosas tem sido muito discutida na literatura gerontológica. Quando você retira esse idoso do lar, gente, quando um idoso ele é levado para uma casa de repouso ou por uma instituição de longa permanência, se ele tem ali um pouco ainda da preservação da sua memória, da sua consciência, né, do seu sistema neurológico, a partir do momento que a família faz isso, a tendência é ele decair no quadro de saúde, porque ele vai se sentir sozinho, ele vai se sentir abandonado. Então, o ideal é ele envelhecer no seu próprio lar mesmo, rodeado da família, rodeado ali do cônjuge, se ele ainda tiver, ou dos filhos, né? O ideal para que ele tenha um envelhecimento mais confortável, já que ele está trazendo aí uma bagagem de doenças, é que ele não seja retirado desse ambiente, né, do lar dele, a não ser que seja por uma internação necessária, ele está com a saúde muito fragilizada, precisa de um hospital, de uma internação, mas caso contrário, o ideal seria que todos envelhecessem dentro do seu próprio lar, mesmo ao redor das pessoas que ele teve ali como convívio ao longo da vida, tá? A maioria das pessoas, elas gostariam de continuar vivendo em sua própria casa, mesmo durante as alterações que possam surgir, igual eu comentei agora, como uma velhice frágil. Então, mesmo que ele seja mais dependente das pessoas, o desejo dele, no fundo, é ficar dentro de casa, né? Do lar que ele viveu a vida toda praticamente. E o ideal é que seja mantido assim. É importante lembrar que o que caracteriza um lar não é somente o ambiente físico, mas também as preferências colocadas em cada espaço, na forma de objetos, do design, das atividades desenvolvidas, dos relacionamentos e da funcionalidade. Então, também não adianta eu manter esse idoso dentro da casa dele, mas eu, como filha, como nora, ou qualquer que seja, eu fui lá e mudei o design todo. O quarto dele, que ele dormiu a vida toda de um jeito, eu fui lá e mudei os móveis tudo de lugar, troquei a cortina que ele gostava, tirei o criado do lado da cama dele. Não vai adiantar, ele está dentro da casa dele, mas não está do jeito que ele está acostumado, que ele gosta que fique, né? Então a gente tem que tentar manter as preferências desse idoso aí para contribuir nesse estado de saúde, porque se ele já está debilitado, ele já está se sentindo impotente. Muito idoso, ele se sente potente, eles se sentem envergonhados de necessitar de ajuda para certas atividades. Então, o máximo de conforto e de prazer que a gente puder proporcionar para esse idoso dentro do seu próprio lar é melhor. Eu passei 1 ano e meio fazendo plantão de home care na Unimed. Só pegava paciente adulto e a maioria deles era idoso. Eu conheci um senhor de 90 anos que sofreu AVC, paralisou o lado esquerdo do corpo. Eu fiquei lá com ele um bom tempo, dando plantão na casa dele. Quando eu cheguei, ele dormia no quarto de casal, ele é casado. A esposa dele tem 85 anos. E ela saiu do quarto, ela parou de dormir com ele depois do episódio de AVC. Então, ele dormia na cama de casal sozinho, né, e eu ficava lá no quarto com ele. Mas até então mantinha, né, dentro do próprio quarto, com o criadinho dele, com as coisinhas dele lá. Passado cerca de 2 meses, quando eu voltei para dar plantão, ele já não estava mais nesse quarto. Tiraram ele do quarto,
colocaram ele no quarto de solteiro que tinha na casa, numa cama extremamente baixa, e esse idoso ele tem em torno de 1,80 de altura. Nesse quarto, além da cama ser baixa, tinha uma maca ao lado que foi fornecida pelo plano dele, porém a maca é extremamente alta, então era inviável colocar ele em cima da maca, ele tinha que dormir nessa cama que era extremamente baixa. E aí eu cheguei lá para dar plantão, a primeira coisa que ele falou comigo foi mudar o meu ninho de lugar. Dava para ver que ele estava incomodado com essa mudança, dava para ver que ele sentiu, né? A partir do momento que ele foi tirado do próprio quarto, ele sentiu. Ele ficou mais tristonho, ele ficou mais para baixo. E as pessoas da casa, ele mora com a esposa e um filho, eles não dão bom dia para ele, eles não conversam com ele. Então, assim, a alegria dele era ver alguém chegando lá para cuidar dele, que ele ia ter uma companhia para poder conversar e que ia estimular ele a fazer alguma coisa. Porque as próprias pessoas da casa não faziam isso. E aí foi tirando dele a liberdade que ele tinha com os costumes que ele tinha. Eu cheguei lá, ele ainda andava, ele conversava, ele escovava o próprio dente, ele se alimentava sozinho. Eu ficava ali só para supervisionar o sono dele, pegar o marreco para ele poder não ter que ficar tirando ele da cama, né, durante a madrugada, e dar as medicações, que eram todas via orais. Ao longo desse 1 ano, esse idoso ele só veio piorando. A última vez eu fui lá fazer uma visita para saber como que ele estava. Ele já não fala mais, quase não tem mais voz, ele já não anda mais, né, só em cadeira de roda. Então, assim, as pessoas foram, a própria família contribuiu para a deterioração do caso dele, né? Era um idoso que tinha sofrido só um AVC, mas que tinha muita independência e que hoje está totalmente dependente. Mas os próprios familiares não contribuíram para a melhora do quadro clínico dele. Diz respeito aos artefatos físicos, sensoriais, climáticos e funcionais que nos circundam no dia a dia. O que se entende por lar aqui também se estende à residência, incluindo comunidade, bairro, vizinhança, amigos. Então, se esse era um idoso muito comunicativo, um idoso que gostava de conversar com os vizinhos, que tinha muita amizade, né, onde chegava ele era comunicativo, fazia uma amizade rápida ali, o pessoal do próprio bairro gostava, interagia. A partir do momento que ele adoeceu e não consegue fazer isso mais, vamos tentar trazer essas pessoas para dentro do lar, não deixar esse idoso sozinho, não, vamos tentar manter a rotina que ele tinha, né? Conversa com esses vizinhos, pede para poder estar fazendo uma visita, para ir lá de vez em quando, para saber como é que está, para conversar, porque isso estimula o idoso, né? Morar na casa que sempre morou ou com uma história de toda uma vida pode ser uma estratégia de otimização de competências para o processo de adaptação à velhice. Isso nos dá um senso de normalidade diante da descontinuidade experimentada por múltiplas perdas pessoais associadas às disfunções relacionadas ao avanço da idade. Então, olha, as perdas pessoais, né, que essas coisas que ocorrem dentro do lar, o distanciamento da própria família, as mudanças na rotina que ele tinha, e o quadro clínico dele, juntando tudo isso, vai deteriorando, ao invés de melhorar, esse idoso só vai piorando. E é nítido, gente, é nítido a mudança que ocorre, principalmente nesses casos que a gente pega home care, a gente pega esses plantões particular para ver. Quando você fica certo tempo com determinado paciente, você consegue ver a diferença de um plantão para o outro. Você chega, o paciente está de um jeito, no outro plantão você já consegue perceber que ele deu uma decaída, que ele já deu uma murchada, que esse paciente está um pouco mais triste, mais deprimido. Então é nítido aí.
E a família tem um ponto importante, tá? Agora a gente vai falar em relação à comunicação, né? Estimulação dos sentidos visando a comunicação. Então, comunicar é partilhar com alguém um conteúdo de informações, de pensamentos, ideias e desejos por meio de códigos comuns. A comunicação ela é fundamental na vida do ser humano. A linguagem falada é a forma de comunicação mais utilizada universalmente e para aquisição e manutenção faz-se necessário, entre outros aspectos, a preservação da audição. Com o envelhecimento, à medida que ele acarreta a deterioração da função auditiva, o indivíduo experimenta uma redução da qualidade de vida. E é inevitável, assim, a maioria dos idosos eles vão ter essa deterioração auditiva aí, como a gente viu, não só auditiva, né, mas de todos os órgãos do sentido, vai tendo uma redução com o envelhecimento do corpo, do organismo, e aí ele vai ter uma redução na sua qualidade de vida, que é uma consequência, né? Você vai ter que usar uma linguagem mais clara, uma linguagem mais lenta, um tom de voz um pouco mais alto, né? Às vezes esse idoso, além de você falar um pouco mais lento, gesticular melhor para ele, além de tentar te ouvir, ele vai tentar fazer essa leitura labial. Então, gesticular e falar lentamente para que ele consiga acompanhar o raciocínio, na maioria das vezes, porque essa comunicação vai ser fundamental para a gente entender o que está passando, se ele tem algum desejo, se ele tem alguma queixa, né? O quanto mais a gente conseguir comunicar com esse idoso e ele conseguir passar para a gente o que ele está sentindo, melhor vai ser a nossa assistência a ele, né? A gente não vai pegar só na nossa avaliação. A conversa com o nosso paciente ela é extremamente importante, né, para ele relatar mesmo com as próprias palavras o que ele está sentindo, o que ele está passando, e assim a gente vai guiar a nossa assistência em base nas informações que ele está nos dando. Então, quando há associação de outros problemas, como a falta de destreza manual e a acuidade visual, as dificuldades enfrentadas podem ser ainda maiores. É meio que óbvio, né? Se é um idoso que ele tem uma redução da visão, já piora um pouquinho aí o quadro dele, né? Se ele não tem destreza manual, não tem mais coordenação motora, aí já fica um pouco pior também, né? Porque ele vai ter dificuldade aí de manusear certos objetos, vai ter dificuldade de fazer atividades mínimas, né? Como lavar a própria mão, escovar os dentes, né? Se alimentar. Então, de acordo com a destreza, a gente já vai percebendo quais que são as fragilidades, onde que eu vou ter que auxiliar ele mais, de acordo com o que a gente percebe visualmente, ou até como que ele nos relata isso. Uma queixa comum dos idosos diz respeito à dificuldade da compreensão da linguagem falada, principalmente em situações de comunicação desfavoráveis, como em ambientes ruidosos ou velocidade de fala aumentada, né? Foi o que eu falei, geralmente com o idoso a gente tem que falar um pouco mais devagar, quem tem o hábito aí de falar mais acelerado, além de devagar, mais articulado para as palavras saírem bem mais nítidas, né? As sílabas, né, as formas, ele consiga acompanhar pela leitura labial, além do som. E, além disso, essa dificuldade parece ser maior do que esperada quando a gente considera a perda auditiva. Então, a compreensão da linguagem ela já fica um pouco reduzida, né, pela redução aí da atividade cerebral, pelas disfunções neurológicas, e quando está associada a uma perda auditiva,
fica pior ainda, porque se ele não está me escutando direito, ele não vai conseguir entender o que eu estou falando. Então, o idoso que tem um quadro aí de perda auditiva associada, a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência para conseguir comunicar com ele. As queixas e as correlações. Então, vamos lá. Auditiva. A queixa auditiva normalmente é a mais citada na rotina clínica com sujeitos idosos, com relato frequente de que ele ouve os sons, mas não compreende as informações que escutou. Em um estudo realizado com um grupo de 70% deles se queixaram desta dificuldade, não tendo diferença significativa entre homens e mulheres. Ou seja, eles pegaram um grupo de idosos, né, um determinado número de pessoas, e nesse número de pessoas, 70% delas tinham dificuldade de identificar o que eles estavam escutando. Eles relatavam que escutavam sons, mas não sabia dizer que som que era. Né? E não teve diferença, tanto idosos masculinos quanto femininos tiveram a mesma dificuldade. Então, relacionando a queixa de perda auditiva com a dificuldade de comunicação, há uma associação significativa, ou seja, quando o indivíduo se queixa de ter uma perda auditiva, ele também sente esse impacto negativo na comunicação, porque se eu não estou escutando, como que eu vou me comunicar bem? É por isso que a gente vê muitos casos de surdo e mudo, né? Quando nasce surdo, geralmente vai ter o mudo, ele vai ser surdo e consequentemente vai ter muitos casos assim associados, porque se eu não estou escutando, como que eu vou aprender a falar, né? No caso da criança. Hoje em dia até que não, por causa da tecnologia, já tem aparelho infantil, já tem muito acesso aí para facilitar essa comunicação. Mas antigamente era muito comum o surdo ser mudo também, justamente por isso. Se o idoso ele percebe que teve uma redução auditiva, que ele não está conseguindo compreender aquele som, automaticamente a comunicação dele fica prejudicada. Vai ter um impacto grande aí, porque se ele não está ouvindo o que o cuidador, o que o familiar está falando ali com ele, como que ele vai comunicar? E muitas vezes ele não vai nem tentar se comunicar, ele vai deixar para lá mesmo, e aí isso vai afetar ele negativamente, porque se era um idoso que já gostava de se comunicar, gostava de interagir, quando ele percebe essa alteração, ele fica chateado, ou às vezes ele fica nervoso por não conseguir se comunicar efetivamente, que às vezes ele vai tentar falar alguma coisa, ou vai tentar entender o que a gente está falando e não consegue, ele pode ficar irritado por causa disso. E a gente tem que perceber aí por meio dos sinais que eles vão dando, né? Então, o zumbido, ele é a percepção de um ruído que pode estar na cabeça e ou nos ouvidos quando não existe um som externo presente. Desta forma, a pessoa relata que escuta um barulho que pode ser interpretado, por exemplo, como o som de um apito, uma cachoeira ou uma rádio. E para a maioria das pessoas ele gera um grande incômodo, principalmente em ambientes silenciosos, quando não há outros sons para encobri-lo, como no momento de dormir. Tá? É um zumbido mesmo, uma caixinha chiando, aquele barulho da cachoeira de água caindo, e às vezes não tem som nenhum no ambiente que essa pessoa está, mas ela está com esse zumbido. E aí ela tem que verificar, né? Tem que fazer uma audiometria, uma otoscopia para ver o que está acontecendo, se há alguma inflamação nesse ouvido, o que levou a gerar esse zumbido aí. Porque às vezes uma simples lavagem do ouvido já melhora esse zumbido.
Então, tem que fazer uma avaliação para ver o que é que está gerando esse zumbido e tentar resolver o problema. Porque isso incomoda a pessoa estar ali escutando aquele barulho o tempo todo, sendo que não tem nada externamente fazendo barulho para que ela fique assim. A tontura ou tonteira é a sensação de perturbação do equilíbrio corporal, que pode ser definida como uma percepção errônea, uma ilusão ou alucinação de movimento, uma sensação de desorientação espacial. É uma queixa comum entre idosos e tem como principal complicação a queda. Por que a principal complicação é a queda? Se uma pessoa está tonta, não precisa nem ser um idoso. Se a gente fica tonto, a visão já começa a ficar turva, eu já não começo a enxergar direito, minhas pernas ficam bambas e aí leva à queda, né? No idoso é muito fácil de ocorrer. Então, a principal complicação dos quadros de tontura ou de tonteira aí vai ser a queda mesmo. E a gente tem que atentar porque existem patologias que vai levar ao quadro de tontura, uma hipoglicemia. Esse idoso é diabético? Como que está essa glicemia dele para ele estar queixando de tontura? Né? Então, a tontura... Alguém que fala? Do ministro Alexandre de Moraes tratará de forma republicana a Alguém quer deliberação. falar, gente? Então, a queixa de tontura ela tem que ser bem avaliada, porque pode estar associada a algum problema aí de saúde mesmo, ou uma hipoglicemia, uma hipotensão, né, a pressão baixa, e aí dá esse quadro de tontura. Ou será que não é uma labirintite que essa pessoa está tendo e aí está dando essa tontura? Então, a tontura ela tem que ser avaliada e investigada, o porquê desse quadro aí está aparecendo. Então, quando for comunicar com esse idoso, com o nosso paciente, falar de frente para ele. E se ele já tem dificuldade de entender, de compreender, se eu falo de costa, pior para ele, né? Então, falar de frente, olho no olho, sendo claro, perguntando se ele está entendendo, né? Para facilitar aí essa interação. Então, dessa maneira, você pode utilizar todas as informações visuais disponíveis, né? Se for necessário fazer gestos junto, a expressão facial mostra se o outro está, por exemplo, triste, alegre, assustado, preocupado, bravo. Então, a expressão facial ajuda aí nessa comunicação. Quanto aos lábios, a sua movimentação dá pistas dos sons que estão sendo falados. Então, foi o que eu falei. Se ele já tem uma dificuldade, uma perda auditiva aí, você falar de frente, gesticulando lentamente, num tom um pouco mais alto, além dele forçar para tentar te escutar bem, ele vai tentar fazer essa leitura labial e aí vai dar a pista do que você está tentando falar, mesmo que ele não esteja escutando bem, mas através da leitura labial ele tenta entender e compreender para se comunicar com você. Uma forma de exercitar essa percepção é falar de frente para o espelho. Alguém quer falar alguma coisa? Preferir lugares mais iluminados para conversar. Ambientes claros são preferíveis, pois as pistas visuais são melhor aproveitadas, auxiliando a compreensão dos sons ouvidos. Se eu estou num ambiente escuro, numa penumbra, estou com um idoso que tem redução auditiva ou que tem dificuldade para compreender, gente, não vai dar certo essa comunicação. Então, iluminar o local primeiro antes de tentar comunicar com esse idoso, tá? Para facilitar para ele aí e a gente conseguir entender qual que é a demanda que ele quer passar para a gente.
proximidade maior em ambientes amplos. O cuidador de idosos ele deve ficar o mais próximo possível dele, principalmente em ambientes amplos, como auditórios, teatros, cinema. Então, toda vez que for acompanhar o idoso em determinados locais amplos, assim, e com bastante gente, não sair do lado desse idoso de forma alguma, né? É importante ficar ali ao lado para se caso ele tiver alguma demanda, ele necessitar de alguma coisa, a gente está prontamente ali para poder ajudar, para poder auxiliar ele. Distanciar-se de outros sons. Então, sempre que possível, proporcionar ao idoso um ambiente silencioso, sem barulhos de televisores, rádio ou mesmo de outras pessoas falando, pois a mistura desses sons confunde a compreensão do idoso. Então, mais uma vez, se é um idoso que tem dificuldade na comunicação, na hora que a gente for comunicar, tem alguma coisa ligada, tem rádio, tem televisão ligada, vamos abaixar um pouquinho, só para a gente comunicar, para a gente conversar, depois a gente liga de novo, né? Só para não atrapalhar aí essa comunicação e ela ficar mais viável. Então, prestar atenção ao assunto, né? Prestar bastante atenção aí ao assunto, manter-se atento ao assunto da conversa, mesmo que você não escute exatamente todos os sons da palavra do idoso. Eles gostam dessa atenção quando eles estão conversando, quando eles estão falando. A maioria dos idosos gostam muito de se comunicar. E é interessante vocês prestarem atenção, demonstrar interesse naquilo que ele está falando. Às vezes ele já te contou aquela história umas 10 vezes, mas presta atenção, demonstra atenção ali para ele, um pouco de empatia, eles gostam disso, tá? Mesmo que você não está entendendo tudo da história, alguma coisa você vai conseguir compreender o que ele está falando. Então, demonstra essa atenção, esse carisma aí com o idoso, que isso estimula ele a continuar comunicativo, tá? Jamais finja que compreendeu um assunto. Isso fará com que o idoso se sinta irritado e o deixará confuso na conversa. Então, assim, alguma coisa você vai entender. Se você não estiver entendendo nada, pede para repetir, pede para falar um pouco mais calmo, ou então para ele fazer gesto, porque se ele entender que você está fingindo que não está entendendo, que você está só fingindo e que realmente não está entendendo o que ele está falando, vai acabar ficando irritado e ele não vai querer mais conversar, tá? Então, tenta entender, compreender o que ele está falando, presta atenção. Se for necessário, repete para confirmar se é isso mesmo que você entendeu, para que ele não fique irritado aí, para que ele não deixe de se comunicar com você. Né? Você, como um profissional da saúde ali, ele tem que ter confiança. Então, deixar ele irritado ou chateado, ele não vai querer mais se comunicar e aí vai piorar a situação dele, né? Gente, o link vai cair aí. Vamos parar por aqui, a gente continua no próximo. Entrou alguém depois do intervalo? Professora, eu demorei um pouco para entrar. Bianca. Bianca. Eu também entrei, professora. Maria do Carmo. Maria do Carmo. Eu também entrei depois, professora. Priscila. Priscila também não estava. Alguém mais? Acho que não. Vai cair o link aí, galera.